desenvolver o traço unitário para o cálculo de concreto, para ser feito na obra com a finalidade estrutural. Então, como exemplo, estabelecer um traço preliminar para um concreto com um FCK de 20 MPa. Isso aqui vem do projeto estrutural. O abatimento requerido de 70 mm, 7 centímetros, né, mais o comum na obra. O cimento utilizado de CP2, aí tem a classe aqui F32, isso aqui é importante a gente saber. O módulo de finura da areia, 2,9, isso aqui é uma areia média para média grossa. E o agregado graúdo com a dimensão máxima característica de 25 milímetros. E a massa específica de 3,021 kg por decímetro cúbico. Bom, essas são as características físicas dos materiais dados no início aqui no nosso exemplo. Vamos dividir em duas partes esses materiais. No primeiro passo do meu exercício, as propriedades dos materiais estão cimento do tipo 2, classe 32 de resistência, areia com mole de finura de 2,9, a brita com dimensão massa característica de 25 mm e sua massa específica de 3,021 kg por decímetro cúbico, então 3 kg por litro. Para o passo 2, o concreto ele tem dois estados que a gente utiliza na dosagem. A gente calcula ele com base no estado fresco, que é o abatimento, o slump, então é de 70 mm, e no estado endurecido, a resistência que a gente quer obter, no caso 20 MPa, tá bom? Então, vamos lá. A NBR 12566, ela nos diz que precisamos escolher o concreto conforme as características para a durabilidade dele, conforme o ambiente, a classe de agressividade. Nosso caso é um ambiente urbano, né, classe urbana, moderado, né, o risco de deterioração da estrutura é pequeno. E se a gente for ver aqui, a classe de agressividade vai ser 2. O que eu peço, sempre assim, o cuidado que a gente precisa ter, que eu chamo a atenção aqui para você, a gente está trabalhando com concreto armado, é a quantidade de água que eu tenho que cuidar. Então é 0,6 kg por litro de água, tá? Por quilo de cimento. Então 0,6 kg de água por quilo de cimento, ou também falar que é 0,6 litros por quilo de cimento, tá bom? Isso aqui é a regra, tipo, eu não posso passar disso aqui para atender a norma, tá bom? Tem que ser desse valor no máximo para menos. E o consumo de cimento mínimo, né, é de 280 quilos por metro cúbico. Volto a dizer que é controle de qualidade para durabilidade da estrutura. Bom, na sequência, então isso aqui é uma regra que a gente vai verificar logo adiante. Eu vou enviar para a obra não um concreto com 20 MPa, eu preciso enviar com uma resistência um pouquinho maior do que eu quero na obra. Na obra, ou no projeto. No projeto estrutural, vamos fazer assim, no projeto estrutural, eu quero um concreto com 20 MPa. Só que a média dos resultados, que é a resistência média de compressão, tem que ser um pouco maior. Esse um pouco maior é com base na estatística. Então, como é que eu consigo essa resistência média? Tá? Conforme o meu controle de qualidade de produção. Então, na condição B, pode ser aplicado para concreto com classe de FCK 20. Detalhe que o cimento é medido em massa, tudo bem, isso aqui é fácil de ser feito. E a água é medida em volume, com um dispositivo dosador. Então seria um balde, um medidor de constância ali de água. E os agregados medidos em massa combinado com volume. Tá bom? Então podemos fazer com as famosas padiolas, aquelas caixas, balde, dosador de volume, tá bom? Mas tem que ser controlado a relação massa-volume. Então, para isso, a gente vai ter lá controle de qualidade tipo B, então meu desvio padrão vai ser 5. Esse 5,5 tem a ver com a estatística, então vou multiplicar SD, que é o desvio padrão, por 5,5,
Então, 95% do meu concreto vai ter resistência, vai estar atendendo essa parte aqui acima do FCK. E só 5% pode eventualmente acontecer de não atender, tá bom? Isso é estatisticamente desse controle a qualidade do proporcionamento da mistura dos materiais. Então vamos lá. Se eu quero um concreto com uma resistência média de acima do FCK, vamos calcular ela. Então vai ser o meu FCK, está aqui, ó, mais 1,65 vezes o SD. Então, é o desvio padrão. Como o desvio padrão é 5,5 vezes 1,65, isso aqui tem a ver com a estatística, tá bom? Isso aqui representa 95% do material vai estar acima, por isso que tem um mais, acima do FCK. Então, nosso concreto vai ter uma resistência média de 29 MPa, em média, tá bom? Pode ter menos, pode ter mais, mas em média isso não menos que FCK 20, a não ser 5% abaixo, tá bom? Então a gente vem nesse gráfico aqui embaixo, que chama-se curva de Abras. Tem para vários tipos de resistência, cada reta aqui, ou cada inclinação, cada reta é um tipo de cimento. O nosso cimento, relembrando, é o CP232, então a gente pega essa terceira reta de baixo para cima. E a gente vem aqui, ó, a gente pega esse dado nosso de resistência e a gente vai procurar ele aqui. Então ele está aqui, ó, próximo de 30, 29. A gente corre na horizontal, chega na nossa reta de 32 e desce e obtém a quantidade de água. Então, 0,54. Então, 0,54 o quê? 0,54 litros de água por quilo de cimento. Tá bom? Então, essa quantidade de água aqui, ela tem que atender o que a gente tinha falado antes. Ela está atendendo? A classe de agressividade é 2, está atendendo. Tá? Então, está abaixo do 0,6, então eu posso usar. Tá? Esse é um dos primeiros pontos. Agora, eu vou calcular. Primeiro a gente falou da resistência, então posso no máximo colocar 0,54 de água. E agora eu vou verificar no estado fresco, o slump. Eu tenho essa formulinha aqui que chama relação água-materiais secos. Para eu estimar o slump, que eu vou o dado numérico aqui para eu calcular meus traços, né? Então vamos ter lá. 783 é da fórmula, vezes 184 menos essa dimensão da brita, milímetros. Aqui é em milímetros, aqui é meu slump em milímetros, e essa aqui é a massa específica da minha brita, tá bom? Em quilo por decímetro cúbico. Fazendo a continha aqui, vai chegar num valor de 8%. Tá, já vamos falar para que serve esse número aqui. O outro número é o teor de argamassa seca. O teor de argamassa seca, eu vou precisar também da dimensão massa característica da brita, que é 25, e o modo de findura da minha areia, que é maior que 2,8. Então a gente vai chegar nesse número aqui, ó, tá bom? Então o meu alfa é igual a 50%. Para que serve esse alfa, aquele H de 8% e a relação água-cimento? Vamos calcular agora. Tá? Eu tenho essa fórmula aqui, que eu pego 3 parâmetros. Dois tem a ver com o estado fresco do concreto, que é o alfa, teor de argamassa, e relação água-cimento, água-materiais secos. E tenho esse termo aqui, que é o X, relação água-cimento, tem a ver com o estado endurecido do concreto, que vai definir resistência. Basta substituir esses valores aqui na minha formulinha, tá bom? E vai chegar no seguinte valor. Esse primeiro número aqui é o cimento, 1 kg de cimento para areia, para pedra e para água. Tá, substituindo o valor aqui, os valores, eu obtive de areia 2,3 kg para 1 kg de cimento, tá bom? Então, para 1 kg de cimento vai 2,3 kg de areia. Para 1 kg de cimento, substituindo aqui, a gente tem para brita. Vai 3, ou pedra, né? 3,3 kg de pedra. E de água,
para 1 kg de cimento, 0,54 kg de água para 1 kg de cimento. Pois bem, então aqui a gente finalizou o nosso traço. O que precisaríamos fazer numa sequência? Ajustar ele, porque é um traço que os materiais estão secos, mas já é uma proporção, tá bom? Então, a gente já tem uma proporção. Agora eu vou fazer numa próxima etapa o cálculo desses materiais para organizar eles para a obra. E tem lá para 1 kg, para um saco de cimento. Então, vou ter lá um saco de cimento, que normalmente tem 50 quilos, e eu vou saber quanto de areia e quanto de pedra, tá bom? E também proporcionar lá as padiolas para saber quantas padiolas vão, as dimensões da padiola. Então, deixo aqui meu agradecimento a você, deixe teu like e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!